Olá! Vamos começar a nossa live de hoje com a Patrícia. Vamos ver se a Patrícia aparece aqui. O pessoal começando a chegar. Eba! Nanda Gambetta. Vamos ver. Daqui a pouco vamos ver se a Patrícia chega para a gente começar. Hoje vai ser muito bacana. Olá, Fernando. Fernando Borges. Quanta gente, ó. Já tá chegando o povo. Bom dia, Lucas. Maria Flávia maravilhosa. Você é muito maravilhosa. A gente tem que fazer umas juntas, né, Maria Flávia? Nossa, seria muito demais. Adoniran, quanto tempo! Que saudade! Fernando, nossa, quanta gente! Pati! Pati, você chegou. Agora eu quero ver como é que eu faço para te convidar aqui. Como eu faço para convidar a Pati? Não. Ixi, apertei uma coisa aqui. Ai, Pati, como é que eu faço para te convidar agora? Aqui eu acho. Vamos ver se a Pati entra. Vamos lá, maravilhosa. Alô, minha linda! Olá, minha linda, Eu só bom vejo esse dia. bocão, que eu morro de inveja. Melhorou? Me vê melhor Agora agora? sim, agora eu tô te vendo Pegar um quase todo. distanciamento aqui. Isso. Conte-me tudo. Como está aí, Berlim? Ai, tá um dia lindo, mas a gente tá meio em casa ainda, né? Meio Em tá, casa aqui também. já tem umas coisas abertas, mas a gente tá tentando baixar a bola porque o negócio não é brincadeira, né? Não, Melhor ficar em não casa. é, não é. Melhor, melhor. Vamos Muito lá. obrigada pelo convite, muito obrigada por essa Imagina, uma parceria. Bom dia a honra. todo mundo aí na sala. Lu Vianello, Maria Flávia, Diego. Nossa, só gente Você está maravilhosa. maquiadíssima, linda, maravilhosa. Lígia, e eu aqui correndo, falei, ai, Ah, faço, não vá, faço, ah, o que que eu vá. deixo de fazer? Mas a boca vermelha tem que estar. Ah, esse bocão maravilhoso que eu morro de inveja. Eu acho que ó, a gente já pode começar a Começar? fazer uma introdução. Aí é o seguinte, gente. Primeiro eu vou falar um pouco e a. Meu Deus, me deu um branco agora. Patrícia. Patrícia, Pati, Gente, a pessoa tá ficando. É a idade. Eu vou começar a falar um pouquinho, uns 10 minutos, depois a estrela vai ser a Paty. Mas primeiro a gente tem que contextualizar por que é tão importante todo mundo ficar ouvindo o que a Paty tem para dizer para a gente. Porque a gente vai falar um pouco sobre liderança e por que o líder precisa prestar atenção na diversidade da equipe dele. Então, eu vou fazer aqui, pelo menos no começo, uma contextualização só de conceitos para a gente entender o porquê tão importante a diversidade na equipe, para que serve isso, e depois a gente vai ficar com a luxuosa nossa consultora especialista em diversidade, que é a Patrícia, que tem histórias muito interessantes para contar para a gente, que tem vivências muito interessantes, que já trabalhou em várias empresas. A Patrícia era da equipe técnica do DMT, que me representa no Brasil para as palestras. Ela assistiu mais palestras e cursos meus do que não sei. Se eu não puder mais voltar para o Brasil, você vai lá e dá no meu lugar as de palestras, de jeito tanto que você nenhum, já de assistiu. jeito nenhum. E ela era da equipe técnica e agora a Patrícia mudou de lugar e virou palestrante também. Virou colega. Eu quero, quando eu estiver aí, Olha, que honra. eu vou ser o suporte técnico para você nas suas palestras. Olha só, vamos Até trocar. parece. Gente, então a gente já tem mais de 30 pessoas, eu acho que a gente já pode começar com os conceitos. Eu Então é o posso só seguinte. fazer um comentário Claro, antes? claro, por favor. Todo mundo que está aqui nos vendo, nos ouvindo, aperta bastante esse coraçãozinho aí ao lado, porque isso faz com que o Instagram mostre para mais pessoas que a nossa live já está rolando.
Uau, a mulher é influencer à toa, sabe tudo. Muito bom, Patrícia. E manda aquele aviãozinho lá para os amigos que vocês acham que eles vão gostar de assistir. Também é um direct, né? Então, e aí eu não vou apresentar a Patrícia ainda, só vou dizer que ela é psicóloga. Você tem outra faculdade, né, Patrícia? Não, por hora só a faculdade de psicologia, mas a especialização. Ai, mais uma pessoal, só isso. E a Patrícia é psicóloga e é especializada em diversidade, e ela vai se apresentar com mais detalhes depois, vai contar a história dela. Mas primeiro a gente vai fazer uma contextualização por que é tão importante a diversidade para uma equipe inovadora. Então, vamos começar a falar sobre liderança. O que é um líder? O líder é uma pessoa que ela tem um projeto, ela tem uma visão de futuro que ela quer construir, e ela sabe que não pode construir, ou ela não consegue construir isso aí sozinha. Ela vai construir, ela vai precisar de ajuda, ou porque ela não tem os recursos, ou porque ela não tem o conhecimento, ela não tem a competência técnica, enfim. Ela precisa de ajuda e por isso que ela é uma líder. Porque se ela soubesse fazer tudo sozinha e conseguisse, ela não era uma líder, ela era uma executora, ela ia lá e fazia. Então, um líder é uma pessoa que precisa de ajuda para construir a visão, para construir o cenário futuro que ele vê. Então, o que o líder faz? Ele visualiza esse cenário, ele vê o que é necessário, ele sabe qual é o caminho para chegar lá, mas ele sabe que precisa de ajuda. Então, ele comunica esse cenário para as pessoas e consegue seguidores. Então, é importante a gente observar que os seguidores seguem a visão. Eles se sentem motivados a ajudar a construir a visão. Líder não é popstar, líder não é uma pessoa famosa, líder não é influencer. Líder é uma pessoa que tem um projeto para construir e precisa de ajuda. Então, basicamente, é com esse conceito de liderança que a gente trabalha. Tem esse livro aqui, ó. Fica ao contrário na tela do telefone. Atitude para a Liderança, que foi lançado há alguns anos. Ele esgotou a edição impressa, mas está para download grátis. Se vocês forem mexer lá no meu site, ligiafacione.com, vocês vão ver que tem um link lá para download grátis, que aí tem mais detalhes sobre esse conceito de liderança. Mas aí é o seguinte, então vamos passar para outra coisa. A gente vai falar sobre o líder inovador. Então, a gente já viu em outras lives que para a gente ter uma ideia boa, a gente precisa gerar muitas ideias. E para a gente gerar muitas ideias, a gente tem que ter um repertório muito rico. E o que é repertório? Repertório é o conjunto de vivências, experiências e tudo que eu aprendi, todos os cursos que eu fiz, todas as histórias que eu vivi, todas as emoções que eu tive. Enfim, eu sou o meu repertório. Tudo que eu vivi até hoje está guardado no meu repertório. Eu recombino esse repertório para ter ideias inovadoras ou não, mas eu preciso do meu repertório para gerar ideias. Então, um líder inovador já começa tendo que ser uma pessoa que tenha um repertório rico, que tenha vivido, que tenha experimentado, que seja uma pessoa curiosa. Mas ele tem uma equipe para trabalhar junto com ele. Se a equipe for com pessoas parecidas, todos da mesma idade, todos da mesma formação parecida, acadêmica, grupo social, todas da mesma etnia, todas da mesma orientação sexual, todos da mesma nacionalidade, enfim, ou da mesma idade, o repertório dessas pessoas, é claro que ninguém tem um repertório igual de ninguém, mas é muito parecido. Então, na hora de gerar ideias, fica pobre. Porque é como se eu tivesse um repertório só e tivesse só isso para gerar as minhas ideias. Então, o que um líder inovador precisa fazer? Ele precisa colocar repertórios diferentes na equipe. Porque sabe aquela história de pensar fora da caixinha? Não existe. A caixinha é o meu repertório. O que eu consigo fazer é me conectar com outras caixinhas ou outros repertórios. Então, olha só, que é muito mais fácil para a gente fazer uma equipe mais rica de repertório do que para uma pessoa sozinha aumentar seu repertório. Porque para uma equipe é fácil, eu coloco gente diferente e todas as pessoas se conectam com aquela diferente que entrou. Vamos supor que eu contrato um senhor de 90 anos para trabalhar na minha equipe que só tem millennials. Nossa, ele tem um repertório totalmente diferente do que o resto da equipe. Então a equipe vai ter acesso a esse repertório dele. Isso vai se misturar, isso com certeza vai gerar ideias mais ricas. Então, quando eu contrato um cego para trabalhar na minha equipe, eu não estou fazendo um favor para o cego. O cego está fazendo um favor para a minha equipe de ampliar o repertório da equipe toda. Todo mundo ganha quando a gente coloca alguém com repertório diferente dentro da equipe. E agora a gente vai chamar a Patrícia, que sabe tudo de colocar gente diferente para dentro da equipe. Porque
A Patrícia tem uma história muito especial e muito interessante, e ela sabe tudo desse assunto. Então agora a palavra é com você, Patrícia. Eu vou ficar aqui só babando. Ô, gente, pode parar, deixa eu secar aqui. Então, é muito bacana entender e compreender isso que você diz, de repertório principalmente, né? Se eu não me engano, foi a McKinsey mesmo que publicou uma pesquisa dizendo que equipes diversas, equipes onde você tem aí a promoção, né, da inclusão da diversidade, ela tem um lucro, a empresa como um todo, de 21%. Ó, Desses 21%, 15% são apenas da diversidade voltada para a questão de gênero e sexo, olha, e é 21% a mais de lucro a mais de lucro, na média. na média. Ou seja, desde 2016, principalmente os Estados Unidos, eles têm pesquisado bastante esse fenômeno de por que as empresas, quando têm uma equipe diversa, principalmente aí, vide o caso da IBM, que é uma das maiores apoiadoras da questão da diversidade de gênero, da diversidade sexual também, né? Essas empresas, elas crescem. É um cenário de crise, né? Mas independente disso, elas crescem. Então, eu costumo dizer que a diversidade, ela nasceu comigo, sabe? Para quem não sabe, está chegando agora, chegou depois, não me conhece. Meu nome é Patrícia Augusto, eu estou psicóloga, em breve, quem sabe engenheira, né, Lígia? Ou Uau, outra tudo. coisa que eu quiser. Astronauta. Astronauta, psicóloga, palestrante, influenciadora de comportamento, especialista em diversidade sexual e também sou uma mulher que vivencia a transexualidade. E eu costumo dizer que a diversidade, ela nasce comigo e quando ela nasce, né, no meu cenário, eu sou uma mulher negra, num país chamado Brasil, pobre, né, e nascida, criada e vivo em uma periferia. Então, quando você tem um cenário que não é tão favorável, e principalmente dos últimos 4 anos até aqui, nós temos discutido muito isso, meritocracia, entre outros. Quando você não tem um cenário favorável, você é forçado a fazer, como a Lígia disse, né? A ampliar o seu repertório. Então, eu tinha uma realidade dada. A primeira realidade que eu tinha era a minha condição biológica, a minha condição física, que não condizia com a minha condição psicológica, a minha condição emocional, né? E a partir disso, eu precisei buscar um repertório, buscar estratégias de transcender, né, esse cenário. Sobrevivência, Mas o né? que é isso? Sobreviver, era o que eu ia dizer. Essa transcendência, ela diz da sobrevivência. E quando você é uma mulher transexual no Brasil, você precisa lutar por essa sobrevivência de muitas formas e em muitas frentes, né? A começar que as estatísticas ainda dizem que nós somos o país que mais mata mulheres transexuais. Nós temos aí a média de vida da mulher transexual no Brasil de, no máximo, 34 anos, né? E Nossa, uma muito maior cedo. ainda, que é a questão da empregabilidade. Hoje, 90% das mulheres transexuais do Brasil estão fora do mercado formal. Então, eu ainda aqui conversando com vocês, eu faço parte daquilo que nós chamamos de minoria, ou posso dizer que sou uma privilegiada deste lugar. Por quê? Não que as coisas me tenham sido dadas de mão beijada, né? Eu comecei a trabalhar aí com 17 anos, meus pais sempre priorizaram muito os meus estudos, a minha formação, e isso é uma coisa que eu aprendi desde criança, que a única coisa que o pobre tem é o conhecimento que ele adquire. Então, que eu estudasse, que seria a única maneira de conseguir alguma coisa na vida. Patrícia, uma dúvida. Enquanto Uhum. você fez a tua transição, enquanto você estava estudando, e quais foram as dificuldades que você encontrou? Porque eu imagino que deve ter sido muito difícil, né? Muito, muito. Vamos colocar aí que essa transição ela se inicia há 15 anos, né? Há 15 anos. Nós deixamos um Adolescente. terço. Eu já não era tão novinha assim, por quê? Porque os meus pais não iam custear.
a minha transição, o meu Uhum. tratamento hormonal, porque é caro, não é Ah, é barato. há 15 anos ou você tinha 15 anos de Há idade? 15 Ah, tá. anos, há 15 anos, né? É, o primeiro entrave que eu encontro, ele está na questão do reconhecimento da minha pessoa dentro da instituição enquanto uma pessoa mesmo. Todos os Uhum. alunos lá são chamados pelos nomes de registro e essas pessoas estão satisfeitas com esse nome. Eu não estava, e muito mais do que insatisfeita, era uma questão de coerência, porque a minha aparência, eu fui fazendo a transição também ao longo da formação, mas a minha aparência ela foi acompanhando isso. Então, já lá para o, sei lá, psicologia são 10 períodos, no quinto período de psicologia, eu já estava com mais da metade do caminho transicionado, vestuário transicionado. Uhum. Então, aquilo foi um incômodo. E para eu conseguir fazer essa alteração, ou seja, para que os professores passassem a se dirigir a mim com o nome social, eu precisei aparecer num programa de televisão da Rede Minas, me apresentar enquanto profissional, a informação da psicologia dessa universidade, Mesmo num curso de psicologia, você teve essa resistência? Nossa, imagina num curso de mesmo no curso de engenharia. psicologia. Mesmo num curso de psicologia, até meu trabalho de formação de curso, eu tive muita dificuldade para fazer porque ele foi sobre a readequação sexual de mulheres pelo SUS, né, que é a famosa cirurgia de redesignação, não tinha conteúdo, nem na psicologia, nem na sociologia, nem na antropologia, então eu tive que ir pensando. Mas aí a primeira resistência que eu encontro foi justamente o quê? Eu tinha uma liderança dessa faculdade, né? Não é segredo para ninguém, é a PUC Minas. O reitor, olha para você ver o que é um líder que potencializa a diversidade. O reitor da PUC me chamou. Tivemos uma reunião, ele falou, olha, não tem condições de te manter, de te tratar com o seu nome de registro. Você é uma mulher e se você está me dizendo isso, eu não posso passar por cima disso. Enquanto isso, o jurídico da PUC já tinha me dado 4 negativas, dizendo Meu que Deus, era gente. impossível, que tinha que seguir o que estava no documento. Que horror. Então, para você ver, eu encontrei esse líder num lugar que eu não esperava. Eu tenho certeza que eu não sou a primeira mulher transexual que passou pela PUC, mas eu tenho Uhum. certeza que eu fui a primeira a usar do nome social e que isso tornou-se obrigatório. Então, a Uau. PUC ganhou muito mais. Hoje, pelo menos entre nós, mulheres transexuais, a PUC ela tem esse reconhecimento de ter sido a pioneira. Em contrapartida, nessa época, essa vida de trabalhar e estudar não é muito fácil. Eu lembro que eu trabalhava num call center, que hoje, inclusive, é apoiador, né? Mas na época não era. E nesse call center eu tinha muita dificuldade, porque nem crachá, nem o login no sistema. Ai, E eles tinham gente. um programa lá de controle de tempo, de TMA, que aparecia o tempo de cada um com o nome de cada um. Então, muitas vezes o Gente. pessoal ficava gritando o meu nome de registro lá, eu fingia que nem era comigo. O uso de banheiro, né, minha amiga? O Ah, uso de isso é banheiro é uma complicado. coisa que Eu é soube de gente que impressionante. deixou de estudar porque não podia ir ao banheiro. Olha que Sim, absurdo. Umas coisas que a sim. gente nem imagina, nem pensa. Eu mesma não deixei de estudar, graças a Deus, porque eu digo que as adversidades que eu encontrei, os olhares duros no ônibus, nas ruas, em casa mesmo, num primeiro momento, não foi tranquilo, né? Me tornaram e me fortaleceram de uma maneira positiva. Mas eu mesma, assim, segurava ao máximo, ao Ai, máximo, gente, ao mas isso faz máximo. tanto mal. E uma dor na bexiga, e uma dor na bexiga, e doía. Até que Hum. um dia, falei com uma amiga minha assim, vou para casa. Ela falou, mas você acabou de chegar? Eu falei, eu preciso ir para casa, eu preciso, porque eu calculava o tempo de segurar o xixi para chegar em casa. E da PUC aqui na minha casa são uns 40 minutos. Nossa, E aí gente. eu falei para ela que eu preciso fazer xixi. Ela falou, de jeito nenhum. Por que você não vai no banheiro? Quando eu contei para ela, a Adriana, ela não tem Instagram, não está nos assistindo. Hum. Ela falou comigo assim, não, pois eu vou entrar com você naquele banheiro. Me deu a mão e entrou comigo. Agora pensa, Lígia, ir ao banheiro é uma coisa Nossa, é que é uma necessidade natural. fisiológica básica.
Gente, negar isso para uma pessoa, com qual objetivo? Exato, exato. Qual é a Porém, ideia por trás disso? Se a não é ideia é crueldade. justamente o quê? Manter o mesmo padrão, sempre utilizar a mesma forma Para as a pessoas mesma não terem régua. ideias inovadoras, para não ampliarem seus repertórios, porque elas ficam perigosas, elas começam a questionar. Isso, é mais fácil você fazer a dominação de um corpo se Uhum. ele tiver subjugado e alienado, né? Mas a partir do momento que você tem equipes aí que se, por exemplo, na própria DMT mesmo, nunca tive problema com o banheiro e nem nenhuma das meninas do time ou dos meninos tem problema de hora Mas é que usar o o Diego banheiro só escolhe as masculino. melhores pessoas. Ah, Diego é maravilhoso, né? E olha só para você ver, não temos problema com isso. As principais empresas que hoje investem na diversidade, né, nessa facilitação, nessa potencialização, eu digo que não é um favor, Claro tá? que não. Eles fazem isso por causa de um retorno, Uhum. seja financeiro que tem, seja do clima organizacional que impacta positivamente, mas principalmente lucrativo. Então, as principais empresas hoje, elas investem em banheiros unissex. Uhum. E aí as pessoas podem falar assim, mas e aquela pessoa Mas é uma cabine que... fechada, gente. Qual que é a dificuldade? Né? Exato, cabines fechadas, ou às vezes as Né? pessoas ficam com receio de alguém espiar alguém. Isso é interessante porque a diversidade, você tendo uma pessoa da diversidade, principalmente se for uma mulher, um homem transexual, ela propulsiona muitas mudanças. Hum. Mudanças no sentido de avanço, de melhoria, De né? ampliar o repertório das De outras ampliar o pessoas, que elas nem repertório. tinham pensado nessas dificuldades ou nessas. Exato, o repertório das pessoas, a entrega da marca, né, a qualidade do serviço, mas nós precisamos pensar que o RH, ele hoje é uma das maiores lideranças dentro da empresa, né? E o RH, ele vai precisar também se adaptar ao processo, no Uhum. sentido de traçar métricas ou utilizar de ferramentas de avaliação que estejam adequadas para esse momento. Nós ainda temos muitos RHs, muitos líderes fazendo avaliação de desempenho, avaliação de clima organizacional com métricas de 10 Hum. anos, de 15 anos. Eu sei que os CEOs das empresas, os diretores, não querem investir, né? Mas agora vão Mas ter que mudar tudo. Com o corona vão ter que mudar tudo. eu estava fazendo um paralelo aí, uma das coisas que eu falo nas palestras que eu faço é sobre o advento da sociedade 5.0, que a 4.0 ela trouxe aí a tecnologia, né, facilitou, mas no 5.0 um dos objetivos é a qualidade de vida da Uhum. pessoa com toda essa tecnologia. E isso faz com que o quê? Com que nós tenhamos acesso a essa live, a essa troca importante, a pessoa levar uma palestra sua ou minha para os colaboradores, para a liderança, sem que nós precisamos sair de casa. Só Uhum. que foi necessário o coronavírus chegar, acontecer toda essa pandemia no mundo, para as pessoas entenderem que toda essa tecnologia ela traz um benefício e ouvir histórias diferentes Uhum. ou analisar fatos com olhares diferentes é importante. Uma das outras vantagens de você ter uma equipe diversa, principalmente uma liderança diversa, é que o olhar das pessoas que compõem a diversidade, e aí, como você diz, uma pessoa com deficiência física, de mobilidade, né? Eu, assim, me culpo muito por até hoje não saber Libras, que é a linguagem dos sinais Eu também não brasileiros. sei. Eu fico numa gastura, inclusive essa semana que vem, agora eu vou fazer a live com um amigo meu que é gestor, ele é intérprete de Libras, para a Ah, gente que falar um pouquinho bacana. disso. Mas por quê? Porque nós que vivenciamos a diversidade, nós temos um olhar mais apurado para os fatos, Uhum. conseguimos ter uma empatia diferenciada na hora da análise, na hora do retorno. Um dos soft skills que mais precisam ser trabalhados em 2020, 2021, no quesito liderança, treinamento de liderança, é justamente não mais a empatia. Nós já falamos muito de comunicação Uhum. empática, né, feedback empático, por aí vai. Mas justamente que o líder esteja preparado para lidar com essa diversidade, porque
Não é só você contratar a Patrícia Augusto, né? É você contratar a Patrícia ou outra pessoa e permitir que ela tenha um cenário favorável, tal qual os demais colaboradores, para exercer, para colocar para fora os seus talentos, para colocar Uhum, para fora aquelas coisas que fazem parte da personalidade dela e que vão uhum. agregar, que vão Patrícia, acrescentar. deixa eu te fazer uma pergunta. Se tem vários líderes nos assistindo, e eu acho que depois a gente vai salvar, vai colocar no YouTube, mais gente ainda vai assistir, que geralmente é isso que acontece. Eu Uhum, sou um líder, eu nunca tratei diversidade, eu morro de medo dessas coisas, porque eu não sei se pode dar briga, se as pessoas vão. Se vai haver conflitos, porque as pessoas pensam de maneira diferente. Então eu tenho que criar um ambiente propício para que a minha equipe se desenvolva na diversidade. O que eu estava pensando? O que você sugere? A pessoa pode começar, por exemplo, contratando alguém diverso para um trabalho temporário para ver como é que ele se adapta à equipe. Isso seria uma coisa boa? Ou é melhor eu me preparar e ir com tudo mesmo e preparar a equipe antes e vamos ver o que acontece? O que você sugere como um uhum. primeiro passo para um líder implementar a diversidade na sua equipe? Muito, muito boa a sua sugestão, Lígia. Eu acredito que o primeiro passo é esse líder, ele focar na questão de que a cultura da empresa precisa passar principalmente pelo respeito. Hum, Quando você foca nesse pilar de respeito, fica mais fácil hum, adaptar. Eu trabalhei numa empresa que, na minha entrevista com o diretor, no final ele me perguntou assim, porque eu tive que fazer entrevista com o diretor, e eu acredito que é por ser uma mulher transexual. Ele queria uhum. ver quem ele estava colocando. Nunca teve uma profissional trans nessa empresa. Ele me perguntou, você acha que eu não sei do seu problema? E eu virei para ele e falei, que problema? Problema? Ele falou, do seu problema. É, e aí, depois eu fui saber, eu fui contratada, Uhum. né? Depois eu fui saber que ele já tinha preparado toda a equipe Olha. para que não seriam tolerados, toda a equipe, toda a empresa, não seriam Uhum. tolerados deboches, discriminação, não seria tolerado nenhum tipo de comportamento que me constrangesse. Mas é um mínimo, né? É um É o começo mínimo. mínimo, né? Então, o primeiro passo é esse. Você pode contratar uma pessoa por um período de experiência? Uhum. Pode. Mas a sua equipe, Entendi, se você não chamar ela e não tiver uma conversa com ela antes, entendi. baseada no respeito, não Uhum. é no privilégio. Eu Uhum. fiz isso, por exemplo, com o time do Baleia, eu fiz até uma postagem, o Hospital da Baleia aqui, Uhum. de Belo Horizonte, eu fiz uma postagem ontem falando disso. Eles foram a primeira instituição que abriram as portas para que eu fizesse um estágio, Uhum. e foram também uma das primeiras instituições a preparar a equipe para lidar com a diversidade sexual. Porque se a gente pensa no ambiente da saúde, você Uhum. pensa na equipe interna, mas também nos atendimentos. Uhum. Então, essas ações são importantes. Olha a Lígia aí falando de inovação. Olha a Lígia falando de liderança criativa. Olha a Patrícia aqui. Então, é Uhum. somar esforços e manter os processos inclusivos. Isso é interessante porque, assim, tem empresas, por exemplo, a DMT. O Diego não teve que preparar ninguém, porque ele já Não. contratou pessoas que já eram abertas, que já eram. Elas foram selecionadas a dedo, já é uma equipe que tem uma cultura que, assim, nem se discute a questão. Então, ninguém nem. Não entra nem em pauta, porque é uma coisa que a empresa consegue absorver com muita naturalidade, sem nenhum tipo de problema. Mas tem empresas onde as pessoas são mais conservadoras, não necessariamente por maldade, mas por ignorância, porque ignorância daquilo que ela não conhece, porque o repertório dela é muito apertadinho, ela só viveu sempre aquela Uhum, mesma cartilhinha, aquelas mesmas coisinhas, ela não sabe que o mundo é maior que isso e que existem outras possibilidades. Então essas pessoas, uhum. elas têm um pouco mais de resistência, né? A gente tem que... Sim, Como é que você faz para maquiar esse sim. povo, Patrícia? Eu vou assim com essa carinha Linda. meiga, doce, uma voz macia e com muito jeitinho, sabe?
a DMT é um grande case que eu tenho na minha vida de Uhum. encontro da diversidade. Na empresa que eu trabalhei antes da DMT, era exatamente isso. É uma empresa que tem muito tempo de mercado, padrões muito rígidos, Uhum. né? E que onde as lideranças estão aí na faixa dos seus 30, 40 anos, gente muito antiga de casa, tem uma outra Uhum. cultura, uma outra criação, eu não julgo Uhum. ninguém. E nessa empresa eu fui convidada para trabalhar com a equipe de relacionamento. Uhum. E eu trabalhava, eu dando suporte para mais 4 pessoas, cada uma com um perfil diferente, né? E como que eu fui conseguindo me aproximar dessas pessoas? Gente, é óbvio, ninguém gosta de todo mundo, É, tá? Não natural. existe isso, as diferenças Uhum. acontecem, mas eu fui conseguindo me aproximar dessas pessoas. Então, com esse jeito de ouvir, de saber dizer um não, de principalmente procurar uma solução, não só falar não, né? Uhum. E aprender com essas pessoas, entender o limite delas. E elas Uhum. começaram a entender o meu. Chegou ao ponto que antes de eu sair dessa empresa, foi meu aniversário, e toda a empresa parou para me dar os parabéns. Aí você coloca umas 120 pessoas Uau! paradas, cantando Uhum. parabéns. Então, assim, é isso, é no dia a dia, é no contato, né? A Uhum. primeira vez que eu te vi, por exemplo, falei, como que eu vou fazer, meu Deus? Essa mulher tem um repertório que eu não tenho, como que a Lígia é? E a Lígia, assim, ela tem uma postura séria, que pode até passar, nossa, mas ela não brinca, ela não conta piada, e pensa nesse posicionamento, né? Eu sou o seu suporte, eu não estou ali para ser sua amiga íntima. E nesse encontro, você me conheceu, eu te conheci e fomos nos dando espaço e nos Uhum. permitindo. Essa troca acontece e precisa acontecer assim. Só que uma pessoa que ainda vive baseada em É. preconceitos, porque muitas vezes nem chega a discriminação, mas muitas vezes baseadas na vivência de preconceitos, né? Ah, eu posso ter uma amiga transexual, mas eu jamais contrataria. Eu já Oh. encontrei com o Uhum. RH que me disse isso, é, que acha que eu sou uma pessoa que tem perfil, sou extremamente competente, mas ela não poderia me contratar porque a empresa não aceitaria. Gente. Mas cadê a liderança dessa empresa que ainda não começou a apresentar essa demanda? Os É, líderes têm talvez, que demandar. talvez as empresas tenham que ser mais expostas, porque é muito desconhecido para eles. Eles não têm Uhum. ideia, eles imaginam. Eu acho que a visão, principalmente da mulher transexual, é muito caricaturizada. É muito Sim, caricatura, é sim. muito, assim, é muito irreal. Não é de um É um profissional que a fetiche gente... perverso. Exatamente. Exatamente. É muito ligado à sexualidade, não à competência de trabalho da pessoa, não à inteligência da Sim, pessoa, né? Então, sim. esses fetiches, esses preconceitos, esses estereótipos prejudicam muito, porque aí a pessoa ela não tem contato e a única informação que vem para ela é distorcida. Então, esse trabalho de colocar, de você se mostrar e você colocar as pessoas com acesso à sua história, fazem com que elas vejam assim, gente, mas ela é igualzinha a qualquer outra pessoa profissional competente, não tem nem, tem zero diferença. Eu trabalhei com você, tem zero. Exato. Zero diferença, não tem nenhuma. A diferença é da tua personalidade, da tua competência, mas o teu gênero não tem nada a ver com isso. Não faz absolutamente nenhuma diferença no final, né? Eu lembro que uma vez, eu estava te acompanhando em São Paulo e Hum. você me sugeriu a de fazer diplomacia, lembra? Fazer diplomacia, não, Você me te daria tornar uma uma excelente. diplomata. Agora não é um bom momento para ser diplomata, mas eu acho que Sim, mais tarde, sim. isso tem o quê? Uns 2 anos, dois por aí. Isso. Naquela hora, óbvio que eu não ia comentar com você, mas eu falei assim, gente, será que Lígia tá doida? Não, Eu? você seria uma excelente Diplomata? diplomata. Mas como assim? Eu não conheço nenhuma Entende? pessoa mais. Olha, eu conheço. A outra pessoa tão capaz quanto você para ser diplomata é o Diego. Oh, Vocês dois são as Diego, pessoas mais gentis, mais solícitas, mais. Que eu não consigo imaginar você brigando nervosa, dando piti.
assim, é uma pessoa que consegue manter a inteligência emocional para tratar de qualquer situação sem descer de salto. Assim, e isso, para mim, é uma Sim, característica muito importante para uma e é pessoa que vai bacana tratar você de dizer conflitos de isso. países, né? Na minha parte profissional, na minha vida profissional, eu procuro ser assim. Muitas vezes, até o Diego ficava um pouco irritado, porque ele é muito de fazer acontecer ali, e eu, mesmo inquieta, mesmo com aquele tanto de conflito, preocupação, e deu problema no evento, mas eu externamente estava serena. Uhum. Na intimidade é que eu me permito ser brava, Uhum. e, às vezes briguenta mesmo, porque uma coisa é a minha vida, e as pessoas falam, ah, hoje não separa mais. Separa Uhum. sim. Isso se chama Uhum. ética profissional. Por mais que eu tenha DMT ou qualquer outra empresa que eu passei como uma família, é ética profissional. Ali é a minha profissão. Né? Uhum. Claro que a gente faz uma brincadeira ou outra. Mas e quando você fez esse comentário, daí eu pensei assim, eu falei, gente, mas será que Lígia é doida? Sou, Não, mas. mas Não! não aquele doido no Uhum. sentido de que loucura, isso não é possível, É. mas muito antes o contrário, né? É uma perspectiva diferente, porque nós, e isso a psicologia me dá muito essa ferramenta, eu trabalho muito em consultório, nós nos realizamos, nós nos formamos, né, enquanto pessoas, enquanto sujeitos, por meio do olhar do outro. E esse É. olhar, ele amplia, né? O meu olhar foi ampliado naquele momento. Muito. Imagina se nós tivéssemos aí nas lideranças um olhar como o seu, que vê para além das potencialidades que a pessoa tem e das ferramentas que a pessoa tem naquele momento, mas que ela consegue ver um pouco além. Quem dera nós tivéssemos aí mais 10 Diegos, mais 10 Adrianos, mais Nossa, seria 10 Maria maravilhoso. Flávias, mais 10 Luvianelos, Tio 10 da equipe do Flávio. MT. Ai, tio Flávio. Tio Flávio pode ser 20. Tio Flávio pode ser 20. 50. Então, assim, são pessoas que não se permitiram permanecer independente. Ah, mas eles são próximos porque é tudo um grupo, né? As pessoas costumam dizer que nós, LGBTQI+, somos um grupo. Não é bem assim. Eu estou conversando aqui com uma mulher cisgênero, branca, que está fora do país, que é do lugar dela. E não é um crime você estar no seu lugar. Mas a sua criação, Sim, é inclusive totalmente sua mãe é diferente. uma fofa, me ensina muito, amo sua mãe. É, mas pensa, são culturas, são criações, são possibilidades diferentes que É outro somam repertório, né? outro repertório. Outro repertório. E assim nós precisamos fazer. Uma das coisas que eu mais amo fazer é relacionamento, porque eu acredito que nós somos transformados por meio desse contato com o outro, né? É, e isso é o que você diz, enquanto eu uso a palavra relacionamento, você diz a palavra inovação, porque nos tempos atuais, relacionar-se, transmitir afeto, compreender a realidade do outro e incluir é inovar. Tudo que precisava ser feito aí de, entre aspas, inventar a roda e tudo mais, já está posto. E o que, que nós vamos fazer com isso? E é o Exatamente. que você cutuca. Por isso que cada palestra sua que eu assistia, eu saía com um insight diferente e nunca, é uma prática que eu tenho no mínimo uma vez por mês. Quando foi que eu fiz Fiz uma uma coisa coisa nova pela pela última primeira. vez? Quando foi que você fez? Qual foi a Pela última primeira vez. vez? Qual foi a última vez É, que você fez uma coisa pela uma primeira coisa vez? nova pela primeira vez. Qual É, foi? Então, ao menos uma vez por mês eu me pergunto isso. Então, eu tenho lido coisas de áreas totalmente distantes da psicologia, que nós, enquanto profissionais, né, seja psicologia, medicina ou qualquer outra área, temos essa tendência ensinada nas escolas e está aí um bom primeiro passo. Nós não podemos esquecer que os nossos primeiros líderes estão nas escolas, sim, são os professores. os professores, os diretores, E né? não só Para líderes, além são os nossos modelos, né? São os nossos os nossos exemplos. modelos. E para além de entrar num campo de, vai ter educação sexual, não vai ter, é para além disso. É uma Uhum. educação civil, ética e baseada no conceito de respeitar o espaço do outro, se permitir compreender o diverso, experimentar o que quer que seja na vida de quem quer que seja,
é um problema individual, vai tratar no consultório, vai tratar na psicoterapia. E você já passou por diversas empresas, já tem Sim. muita história, já tem um baita de um currículo. E você observa que realmente as empresas que elas se adequam com mais facilidade à diversidade, elas são mesmo mais criativas? Os líderes são mesmo mais criativos ou eles vão se transformando com o tempo? Essa estatística que São você apresentou logo no início, que as empresas lucram mais quando elas são mais 21%, né? diversas, São. 21%. São Isso é empresas, verdade mesmo? Você consegue ver isso na sua experiência profissional? sim. As empresas que mais lucram e que mais contratam diversidade são empresas que precisam ser mais criativas. Muitas das vezes, essa necessidade ela vem do tipo de negócio, né, do tipo de produto que essa empresa, de serviço que essa empresa entrega. A DMT é um bom exemplo disso. Né? É uma empresa que não teria o sucesso, não estaria onde está, se ela se mantesse rígida. A DMT está sempre aberta e fomentando, potencializando isso. Em contrapartida, você tem empresas aí que têm se transformado. Uma delas que eu quero citar como exemplo é o Carrefour. Há alguns anos, o Carrefour, todo mundo sabe hoje que os supermercados, eles procuram e tem um fluxo muito grande de contratação de pessoas que têm uma escolaridade baixa, né? Que são pessoas que podem e vão estar tranquilas com um serviço mais operacional. Porque não adianta você pegar um mega talento, colocar ele num lugar que ele não vai ter perspectiva de crescimento. Tem isso também. Mas eles estavam investindo nessa questão de investem mais em contratar mais operacional. E eles foram a rede de supermercado que primeiro contratou uma mulher transexual para ser caixa. Aos poucos, a rede foi se transformando. Vídeo mesmo exemplo, o Grupo Boticário. Entendi. Sempre trabalhou com questão de beleza, de estética, e hoje é um dos maiores apoiadores da causa. Tem diversos profissionais ao redor do mundo que são mulheres e homens transexuais, ou da diversidade. Sabe? Então tem que dar o Os primeiro dois são passo. possíveis. Tem que dar o primeiro passo. O que eu quero dizer com isso? É possível quando existe uma boa vontade. É possível quando existe um querer. Né? É óbvio que se eu abro um processo seletivo que precisa ter graduação, especialização, carteira de motorista, sei lá mais o quê, eu não vou esperar receber mulheres transexuais. Por quê? Como eu disse, 90% dessas mulheres hoje não têm o segundo grau completo, não conseguem um trabalho formal e estão num mercado que também não é reconhecido, que é enquanto profissional do sexo. Então, se eu segrego Que não 90%, é nem por como que eu vou escolha, né? dizer? Não é por escolha. Como que eu simplesmente vou cruzar os meus bracinhos e dizer, eu abro vaga, mas não aparece ninguém? Isso Não era a é coisa que eu ia assim. te perguntar. Tem muita gente que fala isso. Não, não tenho nada contra. Só que quando eu abro vaga não aparece ninguém. Como que a Mas gente como é que muda vai essa aparecer? realidade? Como que a Eu gente gosto da muda? Google. A Google, ela inovou e é uma boa ferramenta para mudar a realidade aí. A Google, ela queria um CEO, só que ela não queria ninguém voltado para a área, era para o RH, só que ela não queria ninguém voltado com formação em RH. Ela queria alguém que tivesse formação, se eu não me engano, em mecânica, alguma coisa assim. Tem um tempo que eu li esse Ah, bem case. diferente de RH. Uma coisa da Bem exatas, da diferente, área de da exatas. exatas. Da exatas. E essa pessoa foi muito difícil encontrarem, né? Porque, afinal de contas, quando você vê para trabalhar com RH e você tem incutido aí na cabeça, se a sua formação é de exatas, você não vai para RH e vice-versa, você não vai querer. Então, é o fortalecimento de ações como essa. Fortalecer na escola, fortalecer nos centros de saúde, fortalecer nos processos seletivos, reconhecendo que a pessoa ela pode fazer o uso do nome social. Né? Você me perguntou como mudar esse cenário, como ampliar e facilitar com que essa contratação aconteça. Dá para cada um fazer a sua parte. A partir do momento que você sai do preconceito, né, dentro da realidade da sua empresa, você consegue
criar possibilidades num processo seletivo. Faz o que a Lígia diz, pega um papel, caneta, põe lá 100 ideias. Uma dali vai sair. A que eu sugiro é justamente essa, mudar um pouco as métricas no sentido de ampliá-las, que você não perde na qualidade. Ou até apoiar, tem muito trabalho social. Por exemplo, as mulheres negras é um outro grupo que, meu Deus, você sabe melhor do que eu, né? São totalmente, elas carregam o mundo nas costas e tem todo o peso da sociedade em cima das mulheres negras, porque elas fazem a maior parte dos trabalhos, são menos reconhecidas e sofrem muito mais, enfim, tem uma série de problemas. Eu conheço, por exemplo, programas que ensinam meninas negras a serem programadoras. Então, projetos assim que mudam, né? Se tivesse, talvez existam projetos para ensinar programação, por exemplo, para mulheres trans. Assim, focar nesses grupos para que dê um up, para que essas pessoas consigam se levantar e aparecer, né? Sim. Essas ações acontecem aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos o Transveste, que é da Duda Salaber. Ela foi a pioneira, ela impulsiona esse projeto. Mas é aberto a capacitação da comunidade trans. Então, você tem desde curso de idiomas até cursos profissionalizantes, curso de autodefesa. Mas e os apoios? Nós ainda temos aquilo, Lígia. Eu não quero associar minha marca a esse povo, a esse tipo de gente. Entendi. Eu não quero associar a minha marca. Sim, eu posso contratar um negro na minha equipe, mas não 5, porque aí vai ficar muito. Um negro homem, de preferência, porque homem não engravida. Ser mulher é difícil, né, amiga? Principalmente se for uma mulher trans. Cara, por isso que eu digo que não é uma escolha, porque se fosse, você não ia escolher. Não, eu digo que a escolha é a vivência. Eu posso permanecer num armário, no famoso armário aí, por escolha, ser uma pessoa infeliz, ser um tipo de líder que persegue os meus liderados, porque isso existe muito. Eu mesma vivenciei um assédio de um gestor que eu tive, e uma das coisas que eu percebia, tudo foi muito sutil, né? Mas que eu percebia é que era a minha vivência, minha orientação sexual o incomodava, porque existia uma questão aí por trás, enfim, não vou entrar nesses Pessoas detalhes. mal resolvidas, geralmente, que se incomodam Pessoas com mal isso. resolvidas. Né? Então, sair do armário é uma opção. Mas seus desejos não são uma escolha, né? Não é uma escolha. A escolha é entre você assumir quem você é ou não. Mas quem você é, você não escolhe, né? Exato. E eu sugiro que a contratação de pessoas da diversidade, principalmente mulheres trans, seja feita e incentivada. Por quê? Porque uma competência você pode ter certeza que essa pessoa vai ter. Coragem. Coragem. Vai ser um colaborador, uma colaboradora que não vai ter medo dos riscos. Ela pode ter receio no sentido de ela pode ter medo, mas ela vai encarar. Exato. Eu falo assim, ela vai avaliar melhor as circunstâncias, mas medo ela não vai ter. É como contratar uma mãe, né? É como contratar uma mãe. É uma pessoa que ela está mais preparada para comprar briga e ir até o final, né? Exato. A questão até da maternidade, ela abre um leque, né, num outro sentido. Mas eu digo que a pessoa, principalmente a mulher trans, ela vai trazer um instinto de sobrevivência. Sim. E quando você tem uma empresa que abriu uma porta para ela, que aceitou ela, ela vai criar um vínculo de lealdade. Sim. E qual vai ser a forma dela devolver essa lealdade? Mais do que vestindo a camisa. A sobrevivência dela é a sobrevivência da sua empresa, é a sobrevivência da sua equipe. Exatamente. Então ela vai lutar por isso como ela já faz. Ela já tem repertório para isso. Ela só vai jogar isso ali e vamos pôr o pau para quebrar. Claro, se não der certo, tudo bem, não está errado. Assim como acontece com pessoas cisgênero, com pessoas negras, pode ser que não dê certo, pode ser que aquele cenário não é para aquele perfil, mas eu digo ou pode ser por um tempo também, né? Porque as coisas vão mudando, são dinâmicas. Exatamente, as parcerias são desfeitas aqui, mas podem ser refeitas ali, né?
Então, enfim, o que não vale é permanecer uma liderança enrijecida, e não sou eu que estou falando, não é a Lígia. São os maiores cientistas da área no mundo que dizem. As empresas que permanecerem com os mesmos conceitos, que não se abrirem para inovação, com foco no humano, elas não vão sobreviver. Nós tínhamos aí o sucesso da entrega, né? Muita gente agora entrou para rap para fazer entrega, porque as pessoas não estão podendo sair de casa para ir aos restaurantes. Só que as líderes do mercado estão investindo em drones para fazer entrega. Ok. Então, assim, é sempre estar um passo à frente. Sim. Não adianta eu estar com aquele pensamento, não vou associar a minha marca a essa gente em 2020. Gente, você precisa 2020. dar um passo à frente. É verdade. E a diversidade é o passo à frente na inovação nesse momento. É numa coisa necessária, né? De integrar pessoas. Pessoas não são máquinas, máquinas são quadradas, pessoas não são, pessoas são mais complexas. Patrícia, eu estou aqui deliciada com tudo, né? mas a gente ainda tem uns minutos e eu queria deixar para perguntas, porque pode ser que alguém tenha alguma pergunta aí para fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não consegui ler nada aqui, gente. Desculpa. Eu acho que tem aqui, peraí, tem 2 perguntas. Aqui, ó, mora na cidade histórica é o Mara de Freitas. Moro na cidade histórica de Diamantina, que é uma cidade um tanto quanto arcaica, cheia de tabus e tradicionalismo. De que forma um cidadão comum pode contribuir com essa inclusão para mudar esse cenário? A Paty tem uma semelhança com a Daniela Geração Amor no Instagram. Ela fala de conversa não violenta, de comunicação. Você também fala sobre isso, né? De comunicação não violenta, né, Paty? Que dica que você dá para uma pessoa que não tem uma empresa, que é um cidadão, que mora numa cidade conservadora? Na sua própria casa, sabe? Tenha esse olhar diverso. Às vezes eu vejo minha mãe está aí para lá os seus 70 anos, assistindo um programa de televisão e às vezes ela faz um comentário do tipo: mas também fulana estava vestida assim. Mas também aconteceu isso. Então eu sento e converso, falo, não é bem assim, né? Eu tenho uma sobrinha que está agora lá com seus 20 e poucos anos, gosta de dormir na casa do namoradinho. Minha mãe acha isso um absurdo, eu vou conversando, é por meio do diálogo. Algumas vezes o enfrentamento vai ser necessário, mas o diálogo sempre, com quem estiver aberto. E nas ruas, nos estabelecimentos, né? Prestar atenção na diversidade, não só sexual, mas as pessoas têm dificuldade de locomoção, né? E estar próximo, oferecer um suporte se for necessário, mas principalmente... Às vezes, haitianos, quando vieram para o Brasil, tiveram muita dificuldade, as pessoas não acolheram, né? Não. Isso também, imagina, a bagagem deles é completamente diferente, gente, que riqueza poder conviver com eles. Falam francês ainda por cima. Como é que as pessoas perdem essa oportunidade? Eu não entendo. Mas eu não posso falar que estou com tanta inveja, não, que eu conheci e acabou que ele me ensinou algumas palavrinhas de francês. Que chique. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui. Patrícia, você acredita que se as empresas genuinamente querem a diversidade ou elas querem somente fazer uma boa imagem? Isso aqui é da Laura Torres. Obrigada, gente, que está fazendo perguntas. Laura, eu acredito que você tem os dois. Tem empresas que querem a diversidade, como a DMT. Isso é bom, mas todas as empresas querem lucro também. Então, vamos unir os dois. Dá para os dois existirem. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Quem está só na aparência, cai, né? Tem uma hora que desmonta, né? Cai, porque são atitudes falsas e o público percebe isso. Pois é. Agora a gente está nos finalmente mesmo. Vamos lá, pessoal. Muito, muito, muito obrigada, viu, Lígia? Eu que agradeço enormemente. Você sabe que eu sou sua fã, que eu admiro muito, muito você. E obrigada pela DMT, pela oportunidade, né, de fazer esses encontros que são muito bacanas. Adorei seu cabelo, Lígia. Gente, quem não cortou a franja na quarentena? Eu não cortei, estou me segurando aqui, ó. Você é muito tá parecendo uma coisa horrorosa.
Tá uma coisa Eu tô horrorosa. agora, eu sei o que eu vou fazer com isso, mas vamos ver, né? Depois da quarentena a gente vê. Pessoal, muito obrigada por terem Obrigada. vindo. Tem amigos meus aqui, amigos da Lígia, colegas de trabalho. Muito obrigada por terem divulgado. Conheçam o trabalho da DMT, né, que a Lígia agradeceu. E eu faço meu agradecimento também por esse meio de incentivar o trabalho deles. Nós temos incentivado as empresas locais, né? A DMT é uma empresa aqui de Belo Horizonte. E aí está se adaptando, está nesse processo. Essa live, essas palestras são importantes para as empresas, mas principalmente para os colaboradores. Então, incentivem o trabalho deles, né? E de todos que nos apoiam, o trabalho da Lígia. Lígia também tem um trabalho aí. Como está o seu trabalho? O seu já era mais fácil porque Eu tenho tinha... muitos trabalhos, meu problema é complexo. Eu trabalho numa startup de tecnologia e tem várias coisas, mas uma coisa boa é que agora a gente vai poder dar palestras online. A gente, na verdade, sempre pôde, mas agora Sim, está um negócio mais comum. Então, de certa maneira, estou agora a gente está mais animadíssima com perto isso. ainda, né? Sim, Então, sim, podem estou contratar a animadíssima com Patrícia ou a isso. mim, que a gente pode dar palestras online para os colaboradores. É muito legal isso, essa Lá no site da possibilidade. DMT, Patrícia, É. Lígia, Então, todo mundo lá, Maria Leila, Flávia. Maria Flávia, Tem muita gente Luvianello, boa. estamos Só todas lá, gente muita boa. gente. E mais uma Muito. vez, muito Querida, obrigada, obrigada demais. Adorei tudo. estamos Espero que a gente se juntas, encontre outras vezes pessoalmente, que eu tô morrendo de saudades. vamos. Estou te devendo pão de queijo e coxinha. Nossa, quero muito. E vamos levar o tio Flávio junto. Vamos. E a Maria Flávia também. E a Maria Flávia. Tchau, gente. Obrigada por todo Beijo, mundo. Eu obrigada, vou salvar e obrigada. colocar no YouTube. E aí a gente divulga o Isso, link para quem não assistiu ou quem quiser mostrar para outra pessoa. Já aproveita também. isso. Tá Quem bom, quiser gente? pode mandar pergunta pelo DM, que eu Isso. vejo Os dois depois, tá? Que Instagrams, aqui eu não vocês. consegui ver. Manda E direct eu pelo quero Instagram. agradecer a Meire também, que é uma fofíssima que estava aí. Vai ficar Ana-Lisa gravado. Brum está lá conosco na DMT. Ana-Lisa é uma querida, mas fica para a próxima live. Isso. Tchau, gente. Beijo! Obrigada.